Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vou dar um tempinho aqui pro pessoal entrar na sala pra gente poder conversar um pouquinho essa noite, pra gente entender um pouquinho mais sobre esse tema tão polêmico, né? Boa noite, Humberto, boa noite, Débora, sejam bem-vindos. Oi, Aline, que bom ter vocês todos aqui, mais uma quarta-feira, que delícia, né? Eu falo que dia de quarta-feira pra mim é um dia especial, né? Porque as nossas lives fazem realmente com que eu me sinta muito feliz, muito realizada e muito grata, né, a Deus por ter essa oportunidade de estar aqui em contato com vocês, interagindo, trocando experiências, né? E assim todos crescem. Eu falo que ninguém vive sozinho, né? E ninguém sabe tudo. A gente troca experiências, então o que um sabe, o outro não sabe, o que o outro não sabe, o outro sabe, e assim a gente vai trocando experiências. Então eu falo que as lives de quarta-feira, elas têm justamente esse objetivo, né? Fazer com que todo mundo cresça. Assim a gente cria uma grande corrente do bem, sempre um ajudando o outro para nossa evolução. A nossa passagem por aqui, ela é tão curtinha, né? Então vamos fazer com que essa passagem ela seja realmente muito produtiva, nos ajudando, um ajudando o outro, tá bom? Vou dar um tempinho só para o pessoal entrar, para a gente poder convidar a nossa participante especial de hoje, dessa noite, tá? E hoje o tema é muito legal, é muito bacana e acaba, na verdade, sendo um tabu. Por quê? E quando a gente fala sobre anorexia e sobre bulimia, gera muito desconforto. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente faz, que a gente provoca, que destoa da maioria das pessoas, faz com que a gente se sinta diferente, faz com que a gente se sinta excluído, né? E aí, se a gente acredita que aquilo que eu estou fazendo é errado, aí pronto, piorou mais ainda. Então, quando a gente fala sobre anorexia e bulimia, vem justamente todos esses sentimentos de eu estou fazendo algo errado, sentimento de vão me julgar, vão me apontar o dedo, né? Não vão me aceitar, enfim. Vem uma série de sentimentos a partir disso. Então é importante que a gente também desmistifique um pouquinho, né, sobre esse tema, olhando para isso como ele merece ser olhado, ou seja, como uma desordem mesmo, como uma doença. Por que ela surge? Será que nós estamos suscetíveis a desenvolver ou a anorexia ou a bulimia? Como que começa toda essa doença, né? Todas essas duas patologias, esses dois transtornos, o que isso gera, tanto fisicamente, tanto para nossa saúde, como também para o nosso emocional, porque acaba sendo uma doença que tem um impacto direto nas nossas emoções. E por que é tão difícil das pessoas procurarem ajuda? Quando a gente fala de transtorno alimentar, né, anorexia e bulimia, num primeiro momento, existe uma recusa ao tratamento, porque envolve uma gama grande de profissionais. Não é só o nutricionista sozinho que consegue tratar essa desordem. A gente precisa envolver a terapia, né? Então precisa do psicólogo e precisa, muitas vezes, também do psiquiatra. Então o médico, ele também entra aí nessa equipe. E aí que começa a rejeição ao tratamento. As pessoas começam a ver esses profissionais e dizem, não, isso não é pra mim, não, eu não quero, né, me tratar, eu não preciso, eu consigo sair disso sozinho, eu tenho forças para sair disso sozinho, né? E aí vão levando, o tempo vai passando, né? E quando a gente se dá conta, foi uma vida inteira tendo esse transtorno e sofrendo com isso. Esses pacientes,
eles têm um nível de sofrimento muito grande, né? Eu falo que é uma dor que dói na alma mesmo. Quando a gente conversa com essas pessoas, a gente sente essa dor lá dentro mesmo, né? Então é um tema que precisa ser falado, é um tema que precisa ser abordado e muitas vezes a gente acaba deixando passar, né? A gente acaba falando muito de outros transtornos como o comer compulsivo, né? A compulsão alimentar e vai deixando. Então, hoje nós escolhemos esse tema porque esse tema precisa ser falado, esse tema precisa ser olhado. A gente precisa ter um cuidado maior, tanto com a saúde física, mas como com a saúde mental, tá? Então, hoje nós vamos estar recebendo uma convidada super especial, que é a Cíntia Chiodi. Ela é psicóloga e ela já trabalha com transtornos alimentares, tanto com relação à compulsão alimentar, como com bulimia e anorexia. Então, junto com ela, nós vamos conseguir entender um pouco mais como que funciona essa desordem, tá? Então, a gente vai trocar experiências. Eu tô só esperando ela entrar aqui na sala, deixa eu só dar uma olhadinha para ver se ela já pediu para entrar. Não pediu. Porque daí a hora que ela entrar aqui, eu tenho que aceitá-la e ela ainda não entrou, ok? Então, vamos só esperar a Cíntia entrar. Aí, ela entrou aqui, tá? Então, gente, ó, já aproveita e clica aqui, ó, no aviãozinho, né? Pra você poder levar, publicar e compartilhar essa live com outras pessoas, tá? Pra que todo mundo consiga absorver todo esse conteúdo, que ele é bem intenso hoje, né? Para que outras pessoas também consigam aprender um pouquinho com a gente, tá bom? Então, deixa eu aceitar a Cíntia aqui. Boas-vindas para ela e a gente começar, tá bom? Estão me ouvindo bem? O áudio tá legal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Me dão um retorno aqui, tá? Se vocês estão conseguindo me ouvir. Oi, Cíntia! Boa noite! Boa noite, tudo bem, Fábio? Eu estou bem, graças a Deus. Quero começar já te agradecendo, né, por você ter aceito estar aqui com a gente mais uma vez, trazendo todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria. Quero, do fundo do meu coração, te agradecer e já pedir que Deus continue te abençoando, derramando muitas bênçãos sobre a sua profissão. Você sabe o quanto eu te admiro, um trabalho lindo, maravilhoso, que faz o bem às pessoas, tá? Muito obrigada por estar aqui com a gente essa noite. Obrigada a você pelo convite de novo. Fico muito lisonjeada, porque eu também admiro muito seu trabalho, eu fico acompanhando. Não consigo acompanhar tudo, né, pela falta de tempo, mas eu vejo que você faz um trabalho brilhante também, que ajuda muitas pessoas, né? Que Então, bom. tá ouvindo bem? Tá, o áudio tá bom? Tô ouvindo bem. Tá conseguindo me ouvir tranquilo? Também, tô conseguindo também. Que Espero que bom. hoje dê tudo certo, que a internet funcione. É verdade. Eu falo assim, ô internet, ajuda a gente, né? Por favor. Eu falo também, porque tem dia que tá difícil para fazer live, né? Sim, sim. Na semana passada, também, na hora da live, a minha convidada teve que sair e voltar várias vezes, porque estava caindo a conexão toda hora. Daí eu falei assim, vamos lá, né? Antes feito do que perfeito. Vamos dar o nosso melhor diante do que a gente tem, né? Com certeza, com Mas o certeza. importante é que a gente tenha disposição, né, de estar aqui para falar e passar a nossa verdade, tentar ajudar da melhor forma possível, né? Vai dar Com tudo certeza. certo hoje. Então, Deus quiser. gente, quando eu fiz o convite para a Cíntia, né, para a gente falar sobre esse tema hoje, na verdade, teve um estímulo para esse título, né? Para esse tema da live de hoje. Por quê? Na semana passada, quem me acompanha já sabe que na semana passada nós tivemos a Jornada da Alimentação Consciente. Então foram 3 aulas, onde eu, né, fiz um mini curso explicando sobre alimentação. E muitas pessoas vieram falar comigo, no particular, ali a gente tinha um grupo, mas vieram conversar comigo, e relataram, né, sobre esse transtorno. E eu fiquei, assim, impressionada com o volume de pessoas, né, relatando sobre bulimia, sobre anorexia.
E aí eu falei assim, não, eu tenho que pegar esse gancho, eu não posso deixar passar. As pessoas estão sofrendo, né? E eu estava até falando, Cintia, antes de você entrar, que esse tema ele acaba sendo um tabu, né? As pessoas têm medo de falar, né? Para a pessoa chegar e falar assim, olha, eu provoco vômito, isso é um tabu gigante até hoje, né? Então eu falei assim, não, a gente tem que falar sobre isso. Existem pessoas sofrendo, existem pessoas que precisam ouvir a mensagem que a gente tem para passar, né? Então foi por isso que acabou surgindo esse tema. Então eu queria perguntar para a Cíntia, né, que tem toda essa experiência aí, né, nos transtornos de anorexia e bulimia, explicando assim um pouquinho pra gente qual que é o fundo, né? Qual que é a causa, né? Existe para cada um, né, um gatilho diferente, né? Ou se todos acabam tendo o mesmo gatilho, o mesmo estímulo, o que que seria? Qual é a diferença entre anorexia e bulimia? Você consegue trazer isso pra gente? Vou tentar trazer. Fábio, Tá. assim, o pessoal, todo mundo que está nos ouvindo, a questão, igual você falou, é uma questão de tabu muito grande. Por quê? Porque esses pacientes que têm esse distúrbio, vamos dizer assim, que é um transtorno alimentar, eles demoram muito para aceitar que tem o transtorno. Então, por isso que é tão difícil a pessoa aderir ao tratamento. Igual eu estava ouvindo que você falou, né? Que a anorexia e a bulimia, elas precisam de um tratamento multidisciplinar, porque nós precisamos entrar tanto com a questão nutricional, quanto a questão emocional e muitas vezes a medicação, né? E de onde que isso vem? É uma pessoa, ambos, tanto a anorexia quanto a bulimia, a pessoa tem o quê? Uma distorção da imagem corporal dela. Ela sempre vai se enxergar muito maior do que aquilo que ela é. Então, ela sempre vai se ver enorme, né? Gigante. E, assim, o que são as causas? Ainda não tem uma causa exata, mas pelo que a gente estuda, geralmente vem de uma disponibilidade genética, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que têm maior disponibilidade de apresentar, desenvolver esses distúrbios ao longo da vida, como também a questão ambiental, né? Na sociedade que a gente vive, de idolatria ao corpo, isso acontece muito, né? Desenvolve muito a questão desses transtornos. Então, vem daí. Aí a A questão busca, né? emocional, A busca incessante pelo corpo perfeito que não existe, né? E eu falo assim, gente, eu falo que tudo começa, assim, pelo que eu vejo, né? Tudo começa pela essa busca por um corpo que não existe. O corpo ideal não existe, né? Quando a gente olha as revistas, quando a gente olha as fotos dos famosos nas redes sociais, as pessoas não entendem que existe uma manipulação daquelas fotos, né? E com talvez certeza. e talvez também não exista, mas aquela pessoa, aquele artista, ele tem o corpo como um instrumento de trabalho. Então, ele trabalha para que aquele corpo seja daquela forma, né? E entender que o corpo do outro é do outro e o meu corpo é o meu corpo. Eu tenho o meu corpo, o meu templo, o meu biotipo, né? E aí, quando existe essa não aceitação, essa busca incessante, né, por um ideal de corpo, começam as dietas. E aí é uma dieta mais maluca que a outra, né? E aí, um desses fatores aí que você falou, ambientais externos, é justamente essa dieta mal feita, né? Essa busca incessante. Termina uma dieta, começa outra. Um dia é a dieta da sopa, um dia é a dieta da lua, um dia é a dieta do não sei o quê, do dia do... E aí está sempre em dieta e está sempre infeliz e está sempre insatisfeito. Aí a primeira dieta, não é? A primeira dieta até dá certo, a segunda até dá certo, mas a terceira já não dá mais, não dá mais, não dá mais. Aí o que eu faço? Ou eu paro mesmo de comer, ou eu como e depois coloco para fora, né? Então, quis trazer para você um pouquinho da experiência que eu acabo recebendo aqui, né? Mas pode continuar, prometo não ficar te interrompendo. Não, eu acho importante isso aí que você colocou, porque até eu tenho uma amiga que estava bem acima do peso esses dias, né? Aí ela começou tomando remédio. Daí eu falei assim, olha, eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas você sabe que você não vai poder tomar remédio pro resto da vida.
né? Vamos começar uma dieta, vamos começar uma reeducação alimentar, porque você mais do que ninguém, uma pessoa muito bem esclarecida, você sabe que isso não funciona, que isso não faz bem. Né? Então, é isso que eu sempre falo, até para os meus pacientes, né, na questão nutricional. Claro que a gente vai tratar as questões emocionais que estão desenvolvendo isso aí, só que você tem que focar numa alimentação saudável, que não adianta. É igual você falou, dieta disso, dieta daquilo, medicamento não resolve, né? Não resolve. Então, mas voltando a falar da anorexia, Fábio. A anorexia eu acho um transtorno, assim, muito difícil de ser tratado, como eu já disse, pelo fato do que a pessoa, ela não aceita que ela está magra. E isso vai se tornando o quê? Uma obsessão. Uma obsessão, cada vez mais, ela vai estar se privando, vai estar contando calorias, vai estar se escondendo. Até assim, eu queria deixar, né, claro para algumas pessoas ou mães, porque assim, isso é muito recorrente no quê? No sexo feminino e principalmente na fase da adolescência. Né? Geralmente começa ali pelos 12, 13 até os 15 anos. Mas acontece de acontecer com crianças até com menos, com 9 anos. Esses dias mesmo, 9 anos. Sério, meu Deus, Certo? Cíntia! Sim, há Nossa, relatos. a gente tem que ficar muito atento, né? Sim, até naquela época que estava bem assim, a questão da pandemia que começou, aí eu recebi uma criança de 12 anos. Mas essa criança era bem assim, não parecia uma menina de 12 anos, parecia uma menina bem menor. E ela se recusava a se alimentar. E eu fiquei muito preocupada porque muito novinha, né? Ela tava assim, a gente via que ela tava com muita deficiência nutricional. E aí eu falei pra mãe, eu falei assim, mãe, nós vamos ter que. Aí eu encaminhei ela para uma nutricionista e falei, olha, vamos ter que entrar com uma dieta, porque ela se recusava a comer praticamente tudo, porque a questão da anorexia é a questão da restrição alimentar, né, Fábio? Eu não sei se quem conhece a história do padre Marcelo Rossi, que Isso, ele dizia que isso. ele vivia de 2 hambúrgueres e alface, né? Então, Sim, assim, a pessoa vai restringindo tanto a alimentação que daqui a pouco ela só tá tomando água. sim, E exatamente. aí foi o que eu falei para a mãe. Só que daí foi um caso que daí eu passei para outra pessoa que eu fiz ali só um atendimento, uma orientação de emergência. Aí eu falei para a mãe que precisava e caso precisasse também, estaria encaminhando ela para um psiquiatra, né, para que Sim, ela pudesse estar voltando aí a se alimentar, no caso. Né? Então, aí que eu sim, estava falando de alguns sinais de alerta. Quando a pessoa começa a fazer muita atividade física, comer pouco, usar muitas roupas largas, né, para não aparentar aí essa perca de peso e ficar contando calorias. Tem um ah, filme, eu não sei se você chegou a assistir aquele filme que eu te falei, O Mínimo para Viver. Você chegou a sim. ver? Eu já tinha assistido, né, quando você me falou, e é muito real, né? É tudo aquilo mesmo, né? E que triste, né? E que sofrimento psíquico é aquele, né? Você vê, Sim, até gente, eu indico, tá? Quem quiser assistir, para saber um pouquinho mais sobre o tema, porque ali é muito real, é muito real. E aí tem as meninas, né, que vão para aquela casa lá de tratamento, e você via que tinha as que tinham a bulimia, que comiam, sim, comiam, e tinha uma que até guardava uma sacola para vomitar, que eu acho sim, uma coisa assim muito triste demais. E a sim, questão da menina mesmo, da personagem central, que ela tinha anorexia. E como aquela sim. menina sofria, né? Porque, igual eu falo assim, gente, comer é tão bom, né? Comer é tão É, prazeroso. E para as pessoas que têm esse distúrbio alimentar, a comida se torna uma tortura. Porque e ela o que eu, às pode. vezes, eu percebo assim, que até eles amam a comida também. Eles querem comer, aquele prazer de comer, eles também têm. Só que o medo de engordar é tão grande
que eles se recusam. E aí gera mais sofrimento ainda. Porque eu quero comer, eu quero. Eu lembro que no filme ela cheirava, né? E aí ela falava, nossa, tá muito gostoso. Você percebe assim que existe o desejo de comer, né? Mas o medo de engordar é maior. Então, acaba gerando muito mais sofrimento, porque, poxa, eu quero, mas eu não tô feliz com o corpo que eu tenho, mesmo estando muito abaixo do peso, né? É um sofrimento na alma mesmo, né? A gente, quando assiste o filme, a gente consegue perceber essa dor lá dentro, né? A E gente a parece que dói na gente. dói na gente, né? E ela contando todas as calorias, né? Ela conta todas as calorias. E todo mundo fala assim, nossa, você é expert em calorias, né? Você sabe de tudo. Justamente por quê? Porque todos eles têm esse controle, tem que ter esse controle excessivo do que coloca pra dentro. E eu lembro que tem uma parte do filme que tem duas personagens lá da casa. E daí eu vou falar assim, ah, quando eu vou vomitar, eu chupo sorvete. Porque daí eu começo a vomitar, a hora que sai o sorvete, o vômito começa a sair limpo. E aí, quando ele começa a sair limpo, eu sei que sai tudo, né? Falei assim, gente, como é triste, né? Eu tive uma paciente uma vez, Cíntia, que uma bulímica, que ela fazia assim, ela estava gestante, então, na época que eu ainda atendia gestante, então isso já faz muitos anos, e aí, quando ela engravidou, ela falou assim, nossa, e agora? Né? Agora eu vou ter que comer. Olha a preocupação dela, né? Agora eu vou ter que comer, porque como é que o meu filho vai crescer, vai se desenvolver? Aí ela fazia o seguinte, olha a estratégia que ela traçou para ela. Então, ela comia o que era saudável, né? Então, ela começava comendo o que era saudável, daí ela comia cenoura. Aí depois ela tinha um quadro de compulsão, né? Ela comia hambúrguer, comia batata frita, comia sorvete, né? Tinha aquele quadro de descontrole alimentar. Depois vinha a culpa, o arrependimento e a purgação. Daí ela provocava o vômito. Hora que ela percebia que começava a sair cenoura, aí ela parava. Porque ela falava assim, bem, eu consegui jogar para fora tudo que não prestava. Então, a Coca-Cola, né, o refrigerante, o hambúrguer, a batata frita, o sorvete, o chocolate saiu. Mas da cenoura para baixo, que foi o que eu precisava para o meu filho se desenvolver, ficou. Olha, né? Aí eu falei assim, ó, o problema é que lá no estômago não tem um medidor, assim, né? Isso que eu Lá pensei. dentro mistura tudo, né? Mas na cabeça dela foi uma forma que ela encontrou, né? Para continuar praticando aquilo, para ela continuar tendo um peso abaixo, mas sem prejudicar, no caso, o bebê. Então você vê que realmente é uma desordem psiquiátrica, né? Muito, muito. Porque uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa que não esteja com essa desordem, ela não vai pensar dessa forma, né? Não, de forma alguma, né? Sim, sim, sim. Eu tive uma paciente minha uma vez, Cíntia, também. A gente, a gente quando atende bulímico, vocês provavelmente também, mas quando a gente atende bulímico, a gente tem um diário onde ela precisa anotar as refeições, né? Então ela anota o horário que ela comeu, o que ela comeu, onde ela estava, com quem ela estava e se ela provocou o vômito depois ou não, né? Sim. E aí depois a pessoa traz esse diário para a gente analisar. Esses dias atrás, eu tenho uma paciente que ela já estava super legal, assim, sabe? Já fazia, assim, uns 2 meses, mais ou menos, que ela já não estava mais provocando o vômito. E aí depois ela veio agora e a gente foi analisar o diário dela e tinha vários dias que ela tinha provocado vômito. Aí eu falei assim, bem, vamos analisar isso aqui juntas, né? Olha, você reparou que os dias que você provocou o vômito foram os dias que você estava com essa determinada pessoa? Aí ela regalou o olhão assim e falou assim, nossa, eu nem tinha me dado conta, né? Eu falei assim, então o que que essa pessoa aqui, ela significa para você? Por que que ela está sendo um gatilho para você? Daí ela me disse assim, ai, olha, quando estava na pandemia, não estava saindo, então, né, estava só ali, tinha 4 olhos em cima de mim, todo mundo fiscalizando, então, né, beleza. Quando a gente deu uma baixada aí na pandemia, a gente começou a sair de novo, o que aconteceu? Eu saí com esse casal, né, de amigos aqui.
E esse casal de amigos, essa mulher, essa pessoa que está aqui anotado, todas as vezes que eu vomitei, e agora eu associei, essa pessoa, Fábio, quando a gente sai, ela só fala do corpo. E ela é super magrinha. E ela só fala do corpo, ela só fala que ela tá gorda, que ela precisa emagrecer, né? E fica cultuando aquele peso ideal. E aquilo para ela gerava dentro dela um sentimento, né, de inferioridade. Poxa vida, né? Ela tá falando isso para me atacar, né? Porque ela é magra. Então por que que ela tá falando isso? E aí aquilo desestruturava emocionalmente e aí ela comia compulsivamente. E aí depois se arrependia, ia lá e vomitava. Então a gente percebe que essa interferência emocional, no caso da bulimia, ela é muito forte, né? E aí eu falei, né, na minha ignorância, né, eu falei assim, olha, então é melhor você repensar até que ponto essa pessoa está contribuindo positivamente para a sua vida ou não, né? É hora de colocar na balança e pensar, você quer a cura para você ou não? Porque se isso estiver interferindo e você realmente quiser a cura, é hora então de fazer uma escolha, né? E quando vocês, né, abordam esse tipo de pessoas, como que seria assim a conduta? Como que vocês orientam essas pessoas? Existe assim uma forma deles terem uma adesão maior? Porque eu vou dizer a minha experiência, Cíntia. Se a gente apertar demais, eles escapam. Entende? Se a gente começa ali, de repente, sabe, naquela ânsia de ajudar, sabe? Começar ali, eles espirram, eles não voltam. Entende? Então, aí eu falei assim, nossa, assim, tu tem que dar uma super dica aí pra nós, porque eu não sei. Às vezes eu me sinto assim tão impotente, sabe? É frustrante pra mim também, né? Porque Nossa, muito. Você imagina para nós psicólogos, então. Porque é como não. você falou, se você vai, mexe na raiz do problema, igual a gente brinca, assim, tem dias que tem pacientes assim, quando você fala aquilo que ele precisa ouvir, mas ele não quer ouvir, geralmente ele foge. Muitos Uhum. deles fogem mesmo. Por quê? Porque não quer tocar na raiz do problema, né? Até assim, quando vai começar o tratamento, daí eu começo a perguntar, daí a pessoa fala, eu não quero falar sobre isso. Eu falei, não, tudo bem, hoje é seu primeiro dia aqui, então a gente não vai falar sobre isso, mas você fique sabendo que se isso te incomoda, é porque isso faz sentido. Né? Então, nós vamos ter que mexer nesse problema, se você quiser uma mudança na sua vida, claro, né? E o paciente com transtorno alimentar também não foge disso, né? Realmente, porque, como eu disse, ele é um paciente muito difícil de aceitar que tem o transtorno, né? É muito difícil. E aquilo que a gente não aceita, a gente não consegue mudar. Né? Eu só Exato. aceito a partir do momento que eu sei que eu tenho problema e que eu aceito que eu tenho o determinado problema. E a anorexia, Fábio, é igual você disse, a anorexia e a bulimia também, né? Como você falou, a questão assim, a gente tem que ir com muito cuidado, com muito tato, porque a pessoa espirra de verdade. Espirra mesmo. E você não falou nada que você falou na sua ignorância desse aconselhamento que você fez da pessoa. Não tá errado, não, porque a gente tem que analisar a questão ambiental. Eu lembro, eu tava assistindo essa live quando você disse isso. Eu lembro. E realmente, tem pessoas que a gente fala, são os relacionamentos tóxicos, né? Tanto relação de amizade. E realmente, a gente tem que escolher quem a gente quer do nosso lado. E se a pessoa tá te causando mal, a gente tem que se afastar dessas pessoas, né? Sim, sim. Então, eu E eu acho, e certinho. uma coisa, pode falar. Não, eu só falei que você não foi nada, não. O conselho que você deu foi ótimo, realmente. Se a pessoa continuar se relacionando com ela, ela vai ter mais episódios de bulimia, não vai ter jeito, né? E assim, me doeu porque assim, ela tava melhor, né? E aí, um mês de desestruturar tudo dessa forma, né? Então, não, vamos buscar a causa, vamos ver o que é. E aí, quando eu encontrei, eu falei, ai meu Deus, será que eu falo? Será que eu não falo? Não, melhor Nossa, foi pegar por certinho. excesso do que por falta, né? E aí, Porque eu tá falei, não,
Sim, e uma coisa que eu percebo também, assim, é a questão, né, dessa não aceitação do transtorno, é dizer, a frase mais clássica que a gente escuta, né? Não, quando eu quiser, eu paro, né? A frase assim, eu tenho o controle, né? Quando eu quiser, eu paro. É E, a frase clássica, né? exatamente. E começa muitas vezes muito novinha, né? Ali adolescente, começa a sair. E eu lembro que uma vez eu atendi uma mocinha que elas faziam competição. Olha o nível da loucura. Mamães, papais, cuidado, fiquem atentos ao comportamento dos seus filhos. Então ela falava assim: não, a gente tem um grupo de amigas e a gente faz competição, entende? Quem consegue vomitar mais vezes? Aí, quando a gente ganha, né, aí elas tinham lá uma recompensa entre elas, sabe? Daí eu falava assim, gente, né, o que eu faço agora? Acho que vou sair correndo, porque o grau, né, você tem que ter um autocontrole para falar assim, olha, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com você, né? Esse comportamento destrutivo, eu falo que é um suicídio Não, velado, né? A pessoa vai é, se matando um pouquinho todos os dias. E não sim. encara dessa forma, né? E eu lembro que ela contava pra mim, tipo assim, debochando, sabe? Não, é só uma brincadeira entre nós, quando a gente quiser, a gente para. E não é assim, até pode, né, Cíntia, começar como uma brincadeira, né? Mas Sim, depois. com certeza. E, Fábio, outra questão importante é que a gente vê outros transtornos associados à questão da ansiedade e à questão da depressão, principalmente na anorexia. A gente vê muito atrelado aí, quase que junto à anorexia, a questão da depressão. É muito evidente, fica muito evidente mesmo. E, assim, vem muito da baixa autoestima, da falta de amor próprio, da questão de agradar, né? Eu tenho que agradar as pessoas, eu tenho que ser mais bonita, e isso vai virando uma doença mesmo, né? Vai virando uma obsessão, como eu disse. As pessoas vão ficando tão obsessivas, que quando elas vêm, elas até chegam a ter que ser internadas, né? Porque vai afetando tanto a questão biológica, física, né? Até um dos primeiros sintomas nas meninas é a cessação da amenorreia, né? Elas param de menstruar, vão ficando com muitas deficiências nutricionais, você sabe, né, muito bem disso. A imunidade, cabelo, vai afetando até a questão cardíaca, né? Muitas vezes afeta também. Sim. Por isso que é uma E coisa muito séria, muito E séria. é uma coisa que precisa ser falado, né? As consequências disso, né? Porque toda essa desnutrição que vai gerando, ela fica camuflada dentro do padrão de beleza que as pessoas buscam, né? Nossa, você viu como ela tá magrinha? Nossa, você viu como ela tá linda, né? Mas por dentro, ela já não tem mais nutriente nenhum, né? E começam a crescer pelos, né? Que é o laguna, porque é uma forma de tentar parar de perder calor, né? Sim. De essa troca térmica que acaba não acontecendo mais. Então acaba interferindo em tudo, né? Mas as pessoas ainda não conseguem ter esse olhar, né? Não, Para a doença. Por quê? Justamente por causa desse padrão de beleza que as pessoas buscam, né? É muito mais fácil você olhar para uma pessoa obesa e dizer assim: nossa, olha, ele precisa de ajuda, né? Ele está acima do peso, ele precisa emagrecer, senão ele vai ter um infarto, um derrame, um AVC. Agora, para a pessoa que está dentro do processo de anorexia e de bulimia, não, às vezes não se tem esse olhar de dizer assim, não. nossa, ele precisa de ajuda, né? Porque senão ele vai ter um problema cardíaco, ele vai ter um infarto e ele vai morrer. Porque as pessoas não acham que isso vai acontecer. Não. Não acham que com a anorexia também é assim, mas é assim, né? Há alguns anos atrás, gente, aqui na nossa cidade, nós tivemos uma pessoa que morreu de anorexia, uma moça. Eu não sei se você se Nossa. recorda. Já faz alguns anos, na verdade, eu até tentei puxar na memória para trazer para vocês quando foi isso, mas eu não consegui. Mas isso já faz alguns anos, né? E eu lembro que na época houve uma grande comoção na nossa cidade.
né? Imagina. Sim, justamente porque é algo tão novo, assim, tão surreal, que não se imagina que uma pessoa possa morrer de anorexia, né? E aí, depois que acontece, os pais, eles transmitiram, assim, muita dor. Por que que eu não vi, né? Eu não vi que a minha filha estava se matando. Eu achava que era normal ficar fazendo uma dieta atrás da outra. Porque parar de comer é normal, fazer dieta é normal. Então eu achava que era normal, né? E aí, como provocava um vômito escondido, muitos nem sabiam. Eu tenho Não um sei. paciente, assim, que não conta pra ninguém. E chega em mim e fala assim: você é a única que sabe, nem meu marido sabe, né? Então, como é tudo muito velado, né? Vai levando, as pessoas não percebem, as pessoas não falam, as pessoas não estendem a mão, as pessoas não ajudam. E às vezes, quando vai tentar ajudar, às vezes não ajuda do jeito certo, né? Sim, E aí gera mais negação da autoimagem ainda, né? com certeza. Então, na questão do adolescente, eles usam muito, até eu fico muito preocupada quando eu atendo adolescente que vem com roupa muito larga, né, pela questão disso e pela questão da automutilação também. Porque eles escondem muito. Até eu falo assim, por exemplo, quando tá um dia assim quente, vem com uma blusa de frio, eu já me pergunto, já pergunto, sabe? Eu falo, nossa, mas você tá com frio mesmo? Você não tá sentindo calor e tal? Para ver o que que eles respondem. Porque eu sempre tenho isso, eu sempre tenho assim, será que tá se automutilando? Ou é porque tá fazendo dieta, né? Tá fazendo restrição alimentar? É uma coisa que a gente precisa muito tá atenta. E os pais, principalmente, né? As Principalmente, mudanças de comportamento, Fábio, também a questão do isolamento social, porque eles começam a se isolar, né? Porque a gente fala assim, sempre quando a gente está com outras pessoas, os nossos relacionamentos giram o quê? Em torno da mesa, em torno da comida. Então, a anorexia e a bulimia, elas também, as pessoas, quando têm esse transtorno, elas começam a se isolar, né? Não querem mais ter essas. Fala que já comeu, tem sempre aquela é, desculpa, né? Ah, eu já comi, né? Então, assim, são sinais muito importantes que a gente precisa estar atento aí, né? e entender, né, e passar essa mensagem também para os pais, principalmente, né, dos adolescentes, que todos estão expostos à possibilidade de, né? É, tem acho que, peraí, eu aos 41 anos me descontrolo, imagino os adolescentes, é verdade, né? Colocou aqui no comentário. Então, assim, todo mundo está passível de desenvolver, não é, Cíntia? Porque apesar Sim, do que você me disse da questão genética, que existe uma predisposição, mas qualquer um pode, porque vamos parar para pensar. Se um dos fundos é a depressão e a ansiedade, né? E nesse mundo que a gente está hoje, com pessoas super ansiosas, super imediatistas, querem tudo para ontem, né? E aí, quando as coisas não acontecem como traçaram, como meta e objetivo, começam a cair numa depressão profunda, né? Então, eu falo que todo mundo está sujeito a desenvolver. Por isso que é preciso estar atento. Né? com Se o seu certeza. filho começa lá, fica muito tristinho, começa lá, né? Se isolar demais, precisa ter um olhar maior para isso, né? Eu falo que hoje, Cíntia, pelo menos o que eu vejo, é que a gente tem muitos pais assim, mais liberais, que são mais amigos, né? Não é mais que Sim, nem antigamente que os pais nossa, figura de pai era aquela figura de respeito, é né? Se meu pai desse autoridade uma mesmo, né? piscadinha assim pra mim, ah, eu já sabia que a hora que eu chegasse em casa, ó, o chicote ia estralar, né? Hoje não, hoje os pais são mais amigos ali, conversam. E aí, nessa de ser mais amigos, são mais liberais também. E aí, eu não posso falar nada pro meu filho, porque tem que respeitar a individualidade dele, tem que respeitar. Se ele quer ficar lá no quarto, deixa lá, né? Tá, até que ponto isso também é o seu papel de pai, Com né? Porque certeza. ser amiga é uma coisa, mas ser pai é outra. Ter esse olhar um pouquinho mais, né, atento, Aguçar. e isso para o comportamento do filho, né? Porque os pais, muitas vezes, pelo menos hoje eu já não atendo mais criança e adolescente, já faz alguns anos, né? Mas quando eu atendia, e eu percebi assim que os pais muitas vezes
Nem sabia, não tinha nem noção se o filho comia, se o filho não comia, se o filho bebia, se o filho não bebia, não sabia, né? E às vezes eu falava assim, olha, o seu filho falou pra mim que nesse final de semana ele bebeu muito lá, encheu a... O quê? Meu filho não bebe, né? Então às vezes não tem essa abertura, é tão aberto, é tão assim que não entra no mundo do filho daí, de É verdade, bem aquilo, né? cada um para si e Deus para todos, né? Até você se recorda lá no filme que a gente estava falando, que a menina que ela desenvolveu, a questão toda estava ali entre o relacionamento dela com a mãe, né? Era uma relação ali, a base de tudo começou naquele relacionamento. E realmente, Exatamente. em muitos casos, vem daí mesmo, desse relacionamento com os pais, na realidade, né? Porque a questão, Fabi, que é muito importante, é a questão da autoaceitação, né? A pessoa, ela não se aceita. Então, a baixa autoestima gera muito isso. Até, eu vou contar um fato de uma amiga minha. Aconteceu, ela estava se relacionando com uma pessoa e a pessoa pegou e começou a criticar o corpo dela. Começou a falar assim: Nossa, você podia fazer uma lipo. Aí ela falou pra mim, falou, Meu Deus! chegou a esse ponto. Daí ela veio falar assim: Cíntia, você imagina se eu não tivesse uma boa autoestima, eu ia ficar deprimida? Porque, tipo assim, Claro! nossa, pra mim agradar ele, agora eu vou ter que fazer uma lipo, eu vou ter que emagrecer, porque ele falou pra ela. Então, assim, a gente vê isso também, né? A questão da pressão mesmo, que tem que ter um corpo bonito, que tem que ser sarado, que tem que ser isso. Então, se realmente a gente não tem uma boa autoestima, a gente acaba desenvolvendo transtorno, a gente acaba entrando em depressão por conta disso. É, e começa devagarzinho, né? Começa assim, meio sutil, né? Meio que na brincadeira. E quando você percebe, é a mesma coisa, Cíntia, tomar laxante, né? Que não entra ali dentro do quadro do transtorno, mas eu percebo assim que ele se assemelha muito, né? Então a pessoa, Sim. ela começa lá, eu tomei um laxante, aí a minha barriga ficou ali legal, percebi que entrei na roupa que eu queria, né? Aí depois ela vai e toma de novo, uma segunda vez. E quando ela percebe, ela tá refém do laxante, né? Então acaba sendo a mesma coisa do provocar o vômito, né? Sim, Um é provocar o vômito, outros é tomar o laxante e para outros é não vou comer. Mas sim. tudo tem o mesmo foco, né? Eu Eu, preciso, né, ser aceita, isso. né? Eu tinha uma amiga que na época da faculdade a gente dividia apartamento e ela vivia tomando o tal do chá de sene. Aí eu falava pra ela, mas por que que você toma tanto esse chá de sene, né? Aí ela falava, ah, é pra limpar meu intestino, mas era muito, era recorrente, né? E aí eu era leiga, nem sabia pra que que servia o chá de sene. Daí eu fui procurar saber. E realmente ele é um laxante também, né? Ele Sim, deixa de sim. ser um laxante. Inclusive um laxante muito perigoso. Sim, Destrói totalmente a flora, né? E a imunidade daí vai embora, né? Então, veja, as pessoas elas não medem a consequência, né? de jeito nenhum. Eu quero um corpo que seja aceito, um corpo que seja aceito pela sociedade, um corpo que as pessoas olhem e digam, ah, este corpo tem um padrão de aceitação, tem um padrão de beleza, né? E aí, nessa busca incessante, acabam cometendo esse tipo de loucuras mesmo. Mas é que nem você falou, eu acho que a raiz de tudo, de tudo, de tudo é o amor próprio, né? É o se amar, é o entender a sua grandeza. E o seu corpo, né, ele é apenas uma embalagem que guarda aqui dentro um ser humano lindo, um ser humano maravilhoso, cheio de talentos, cheio de qualidades, cheio de virtudes. E isso é a sua real beleza. É quem você verdadeiramente é. Quais são verdadeiramente, né, as suas qualidades? É isso. E o externo, ele vai refletir tudo isso. Então, não existe um corpo perfeito, não existe um peso perfeito, né? E esse padrão, eu falo assim que eu tento lutar tanto, sabe, Cíntia, para quebrar esse padrão de beleza maluco que as pessoas elas colocam, sabe? Como é difícil, Porque né, Fábio? Muito difícil.
muito difícil, sabe? Às vezes eu falo, meu Deus, eu tô nadando contra a maré, mas vamos lá, né? Porque a gente joga lá, gente, não faz dieta, para de fazer isso, vocês estão se matando, né? Aí vem um monte de informação. Ah, olha, toma chá, ai, olha, faz a dieta da sopa, olha, fica sem jantar, ó, corta o carboidrato, né? E as pessoas, ai, é mesmo, né? Ai, vai dar... Então, assim, às vezes eu falo assim, gente, né? Hoje nós já estamos em 2020, nós já estamos muito mais evoluídos e muito mais esclarecidos para entender que não existe milagre, né? Não. Não existe corpo perfeito, peso ideal, existe o seu corpo, o seu biotipo, né? Claro que não estou dizendo que a gente não possa, às vezes, ter o desejo de ter um peso menor, não é isso. O desejo de Sim, ter um peso menor para se sentir bem, para se sentir mais saudável é uma coisa. Obsessão é é. outra, né? E o pior, obsessão por algo que não é saudável, né? Já Sim. está te marcando e mesmo assim você quer mais. Eu lembro uma vez que eu assisti um documentário e pedia assim para colocava assim, era uma espécie de, sabe aquele papel craft, assim? Sei. Colocava na parede, né? E a pessoa, ela tinha que se desenhar ali como ela é, né, verdadeiramente, e como ela imagina que ela seja. Então, primeiro ela desenha como ela imaginava que ela Sim. era. E depois a pessoa ia e desenhava ela mesma como ela é. Para ver se Cíntia, tem uma distorção da imagem, né? incrível! Incrível, gente! Eu não lembro mais o nome desse documentário, mas era incrível como as pessoas têm um transtorno de imagem. Como elas Muito. se veem muito maior do que elas são, Sim. né? Então a pessoa, ela assim, ela se desenhava assim e falava, tá vendo como que eu sou? Né? E eles falavam com aquela naturalidade, né? Então aquilo impactava, porque era uma forma de tentar mostrar como a gente se enxerga de verdade, Sim. né? Como as pessoas elas não encontram nelas mesmo a real beleza que elas têm dentro delas, né? Então, Como é vira... difícil, Fábio, fazer as pessoas enxergarem. Até você falando disso, eu lembrei de uma paciente minha, ela tem acho que 16 anos. E realmente ela tá um pouquinho acima do peso, mas nada demais, nada exagerado. E daí eu dei aquela atividade que eu comentei na outra live para perguntar o que ela vê quando ela se olha no espelho. Aí ela falou assim que ela se viu uma pessoa muito infeliz. Aí eu falei assim, por que infeliz? Porque eu tô muito gorda. E eu falei assim, você não tá muito gorda, né? Daí fui tentando falar pra ela, fui falando das qualidades dela, mas assim, como tem uma rejeição a entender isso, uma rejeição a se autoaceitar. Então, assim, é um trabalho bem, você falou, um trabalho de formiguinha, gera muita, como que eu posso dizer? Esqueci a palavra, impotência, porque é muito difícil a gente conseguir fazer com que a pessoa realmente se aceite, né? Porque ela tem que querer se aceitar. Porque enquanto ela viver essa insatisfação, ela vai ser muito infeliz. Sim, E vai por isso por isso que eu falo, né, da importância que a psicologia tem na vida dessa pessoa, né? Porque vocês têm ferramentas para proporcionar a essa pessoa a cura dessa questão da autoimagem, né? De fazer ela se olhar e se aceitar como ela é, né? De aprender a ter gratidão porque ela é, entendendo que aquele corpo é um presente, né? Eu moro aqui dentro, olhar para o meu corpo como minha casa, né? Faz parte de mim este corpo, né? Então, eu falo que a psicologia ela é fundamental para que esse processo de aceitação aconteça. Por isso que eu sempre digo, a equipe multidisciplinar, ela precisa existir. Né? É uma questão assim de ou você vai ter sucesso fazendo dessa forma, ou você vai continuar errando fazendo dessa, né? Se não olhar para dentro, se não olhar por que eu não me amo como eu sou, né? O que me causa tanto desconforto em ser quem eu sou? Por que eu não aceito, né? O corpo que eu tenho, esse presente, né? Que é ser quem eu sou. Então, só psicologia mesmo para
fazer a pessoa entender a raiz, a real desordem ali, né? Onde tudo começa, é na infância, né? É a criação, é os pais, como que foi essa relação, né? Foi na adolescência, aconteceu algum trauma, né? E aí vocês vão buscando, ressignificando, eu falo que é como puxar um novelo de lã, é tão lindo, né? Vocês vão puxando, 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 a hora que encontra ali, né, um nozinho, vocês conseguem puxar, ressignificar e aquilo ficar limpo de novo, lisinho, né? Então, o trabalho da psicologia é muito lindo e é muito importante e fundamental, principalmente nas desordens da anorexia e da bulimia, né? Sozinha a nutrição não consegue, Não, né? não. Até não sei Sim, se você conhece, não sei se você já leu o livro daquela jornalista Diana Garbin. já, sim, aham. Ela fala, né, de quanto que ela sofreu, né? Ela era anorexica, né? Ela teve anorexia e de quanto ela não se aceitava. Você vê uma mulher linda, né, que teria tudo. Mamãe agora acabou de ganhar a lua. Eu acho ela maravilhosa. Eu não li o primeiro livro dela, eu li o segundo, aquele A Vida Perfeita Não Existe, que ela Sim, fala muito disso. Aí ela fala que ela foi, né? Ela conta, relata um pouco dessa vida dela e fala do quanto até hoje ela faz terapia. até hoje. Até hoje. Até hoje E ela. ela tem aquele programa Eu Te Vejo, né? E no programa dela é bem legal. Nossa, eu gosto demais, assim, do programa dela, porque ela sempre está trazendo, né, os profissionais para mostrar que existe, sim, possibilidade de ser curado. Mas que sozinho, muitas vezes, você não vai conseguir. Então, Não, ela leva, né? Ela leva psicólogo, nutricionista, ela consegue, assim, trabalhar todas as áreas e de uma forma tão gostosa, assim, né? sim. Tão descontraída, e envolve as pessoas. E é importante, assim, a gente falar disso, sabe? Porque lembra que lá no começo a gente falou que é um tabu, né? E aí as pessoas não falam. E aí, Não. como as pessoas não falam, as pessoas elas acabam cada vez mais não procurando ajuda, né? Não, ninguém fala disso, então eu devo estar certa, né? A gente Então tá finge tudo que bem. quando não se fala, finge que não se existe, né? Isso, exatamente, né? Então, assim, ninguém. Acho que tá tudo bem, acho que tá certo, né? Uma vez eu perguntei para uma paciente minha assim, que ela falou assim: você nunca vai me entender. Por quê? Eu falei assim: por quê? Daí ela falou assim: Fábio, olha, eu tenho prazer em vomitar. É prazeroso para mim. E eu falava assim, não consigo mesmo te entender. Para mim não é prazeroso, né? Deus me livre. Se eu, É né, horrível. ter uma virose, eu lembro uma vez que eu fui pra praia e eu tive virose, meu Deus do céu, uma das piores coisas do mundo é vomitar, né? E ela falava assim, Fábio, para mim o vômito é mais prazeroso do que o orgasmo. E aí eu dizia assim, gente, não consigo te entender mesmo, né? Não, Porque de forma. né? Como que ela conseguiu, né, ter toda essa desordem. E aí você via aquele sofrimento. E aí ela dizia assim, então se isso me dá prazer, eu tô certa. Daí eu dizia assim, então vamos pensar assim, ó, quantas pessoas você conhece que comem, depois vão lá e provocam o vômito? Daí ela parou e falou assim, acho que nenhuma. Eu falei assim, então você acha que tá todo mundo errado e E você você tá tá certo? certo. Né? Ou será que é o contrário? Será que tá todo mundo certo e você tá errado? Então vamos começar a analisar, porque por ela ter essa sensação de prazer tão aguçada, ela já está normal, entende? Sim. Então por que eu vou me livrar de algo que me faz bem? Por que eu vou deixar de fazer algo que eu gosto, que me dá prazer? Né? Então, eu falo que você tem que realmente tentar mostrar para essa pessoa, né, como essa desordem ela vai interferir no futuro, né? E Sim. daí a gente faz aquela projeção, tá? Mas como que você vai querer estar daqui 10 anos? Como? Porque daí você já sabe, né? Você não vai ter mais esmalte nos seus dentes, você já provavelmente o seu esôfago já vai estar todo queimado. Se você não tiver com câncer de esôfago, provavelmente você já não está mais conseguindo nem respirar direito. Você pode ter aspirado o vômito, pode ter ido para o pulmão, pode ter tido uma pneumonia. Inclusive, né, nessas pneumonias, você pode até ter morrido. E aí, como que você quer estar daqui 10 anos?
né? Aí a pessoa ela para e ela começa a ver as consequências. Tem que Às dar um vezes choque de realidade, na verdade, né? Às vezes precisa, né, Cíntia? Eu falo que eu gosto mais de ir comendo pelas beiradas, mas às vezes não. Às vezes você tem que falar, às vezes você tem que ser direta, às vezes você tem que falar, você está se matando. É um suicídio velado, né? Sim, Você, infelizmente, está buscando um caminho que pode não ter volta. Que pode é não ter volta. é um comportamento autodestrutivo, né? A gente pode dizer, porque a pessoa ela mesma está provocando a destruição dela, infelizmente, e não Infelizmente. enxerga. E o maior problema é que ela não enxerga isso. Isso que é o mais Isso. triste. Isso que é o mais triste. É verdade, né? Eu espero assim que a gente tenha conseguido passar um pouquinho para as pessoas, né? Despertarem nelas, na verdade, este olhar um pouquinho mais atento, este olhar um pouquinho mais crítico mesmo frente aos comportamentos das pessoas, principalmente os comportamentos dos adolescentes, para que as pessoas elas tenham um pouquinho mais de prudência, de cuidado, né? E lembrar, né? Que a busca por um corpo que não existe, um corpo ideal, um peso ideal, é a raiz de tudo. Né? Aceitar a gente como nós somos, buscar ter saúde, qualidade de vida, saúde física, saúde emocional, né? Parar de ficar fazendo esse monte de dietas malucas que só geram ainda mais dependência. Com Esse é o certeza, caminho, com certeza. né? Você quer deixar aí uma mensagem pro pessoal? Já tá quase acabando aí nossa Já live. estou cuidando aqui do horário também, porque senão derruba, né? Não, eu só queria dizer assim, Fábio, que nós precisamos nos aceitar, né, da forma que nós somos. Claro que eu falo assim, se a gente pode melhorar, a gente tem que melhorar, só que de uma forma saudável. Né, igual ainda eu falei, eu coloquei para minha amiga, eu falei assim, por favor, não fica fazendo isso, tomando medicação, né? Se cuida, vai fazer uma alimentação, vai fazer uma reeducação alimentar, que eu acho por isso que eu acho assim, a nutrição, até eu falo que eu tinha muita vontade de ter feito nutrição e fui para psicologia, né? Mas é uma profissão que eu acho maravilhosa. Então eu vejo assim que nós, né, a psicologia e a nutrição, elas podem andar de mãos dadas aí e ajudar muitas pessoas, né? E principalmente cuidar da nossa saúde emocional, né, e cuidar do nosso corpo, que é como você falou, que é a nossa casa aqui na Terra e que a gente tem que viver, procurar viver da melhor maneira possível. Nós não vamos ser perfeitos, porque nós não somos seres perfeitos, nunca seremos, mas a gente tem que ser feliz com aquilo que Deus nos deu, né? Com esse corpo aqui que eu acho que é sagrado e que a gente tem que cuidar dele, amar ele, para que a gente possa estabelecer relacionamentos mais saudáveis e ser feliz, né? Porque eu acredito assim, a gente veio nesse mundo para ser feliz, a gente não veio para sofrer. Então, se tiver precisando de ajuda, peça ajuda. Eu sempre falo para os meus pacientes, gente, se sentiu alguma coisa, né? Se está tendo problema com qualquer coisa, peça ajuda. Não fica sofrendo sozinho, não. Sempre tem alguém para ajudar, né? Sempre tem alguém para recorrer. A gente está aí fazendo esse trabalho, eu acho muito bacana o seu trabalho também. Está aí para ajudar as pessoas. Então a gente também está aí nas redes sociais para isso, né? As pessoas elas estão aí para ter livre acesso com a gente. E eu acho que esse é o caminho. É a gente procurar se amar, se gostar, se respeitar. Eu acho que é isso aí. É isso. Termos o amor da nossa vida, né, Cíntia? Eu falo que a gente tem que aprender a ser o amor da nossa vida. Afinal de contas, a única certeza que eu tenho é que a pessoa que vai estar do meu lado até o último dia da minha vida sou eu mesma, Vai ser né? você. Eu posso ter uma família grande, maridos, filhos, né? Mas eu não sei se eles estarão comigo até o último dia. Mas eu sei que eu estarei, né? Então a minha relação comigo mesma tem que ser uma relação de amor, de carinho, de respeito, né? Então, olhar para gente com este amor, olhar para gente com esse respeito, isso é fundamental para que a gente se livre de todos os transtornos, seja eles quais forem, Quais né? isso Quais mesmo. forem, depressão, ansiedade, anorexia, bulimia, compulsão, enfim, qualquer um que seja. Respeitar o nosso corpo, respeitar o nosso tempo. Isso é fundamental.
né? Aí outra Sim, coisa, Fábio, falar que tudo é possível de se mudar, de se transformar, se a gente realmente quiser e desejar, né? Então, todo transtorno, eu acredito, tem solução, tem como a gente mudar, só que a gente tem que querer, né? Querer do fundo do coração. Se assim a gente quiser, a é, gente consegue mudar. o primeiro passo é eu querer, né? Eu tenho que querer mudar, eu preciso querer mudar quando aquilo me prejudica, né? Sim, Então, é essa mensagem, né? Se você deseja do fundo do seu coração mudar, é possível. Sim, sim, existe formas para te ajudar. Aproveita, né? Aproveita todo esse conteúdo, aproveita. A Cíntia está sempre postando todos os dias, eu sempre procuro ler, né? Porque também me abastece, também me fortalece. Obrigada, Cíntia. Você falou que você queria fazer nutrição e eu queria fazer psicologia. Olha que loucura, né? E aí, no fim, né, fiz a nutrição, sou muito feliz, mas eu sempre estou em contato aí com o trabalho de vocês, porque sozinha a gente não é nada, né? não, Então, não. quero, do fundo do meu coração, te agradecer mais uma vez, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá? Agradecer também a todos, né, que nos acompanharam aqui nessa noite. Espero que esse conteúdo ele tenha contribuído para o crescimento de vocês. Essa live vai ficar gravada, tá bom? Eu vou deixar salva lá no IGTV. E aí, depois, quem quiser ver, rever, assistir novamente e indicar para outras pessoas, compartilhar com outras pessoas, então vai ter essa possibilidade de fazer isso, porque eu vou deixar gravadinha, tá? Porque às vezes tem gente que fala assim, ai, Fábio, quarta-feira, 7 horas, eu não consigo assistir nunca, eu tenho curso, eu tenho trabalho, né? Eu calma, né? Fica gravadinho justamente para você conseguir assistir depois, tá bom? Então, muito obrigada, uma boa noite a todos vocês. Muito obrigada, Cintia, uma boa noite para você. Que Deus Para você continue te também. abençoando, tá? Abençoando o seu trabalho, que você continue fazendo o bem para as pessoas e ajudando as pessoas a curarem as suas dores, tá? Com certeza. Eu que agradeço de coração. Beijo, fique com Deus, boa noite e até a próxima, né? Até a próxima. Com certeza nós já vamos pensar em um novo tema para a gente se encontrar. Com certeza, viu? Então tá Você é bom. maravilhosa. Fiquem com Deus, uma boa noite e não percam quarta-feira que vem de novo tem live. Beijo. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau!